Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus possa estar abençoando a tua vida em nome de Jesus, né? Quem sabe Deus te colocou para estar assistindo esse vídeo que eu estava relutando em fazer, em compartilhar isso com alguns irmãos, mas o Espírito Santo parece que quando ele fica incomodando a gente a falar, incomodando a gente a se pronunciar de alguma forma, eu confesso que eu não queria trazer as revelações que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que você possa assistir até o final e compartilhar com alguém, porque talvez algumas pessoas vão precisar dessas revelações de Deus para a tua vida. Revelações que podem mudar a sua maneira de se relacionar com Deus, mudar o seu jeito, né? Revelações que não vão agradar todo mundo, isso aí você pode ter certeza. Tem gente que vai ficar com raiva, tem gente que vai discordar, e você tem liberdade de discordar de mim, discordar do que eu vou falar. Mas eu creio que são coisas de Deus para mim e para a sua vida, né? Quantas e quantas lives de revelação que você já deve ter ouvido falar ou assistido, mas esse vídeo pode ser que ele seja diferente e vai dar uma sacudida em algumas pessoas. Entenda o que eu vou falar, né? Você vai ver que nessas lives, para você fazer essas lives, você precisa ter aquele apelo. Ó, entrou aí, vai compartilhando, vai sendo boca de Deus para alguém, vai disseminando essa palavra para alguém, vai compartilhando essa live, vai compartilhando esse vídeo. Tem essa característica. Eu estou aqui, eu estou vendo descer do céu muitas revelações muito fortes. Eu estou até arrepiado, tem anjo voando para um lado, tem anjo voando para o outro. Olha, tem revelações de Deus, línguas estranhas, aumento repentino da voz, agitação corpórea. Isso são características das lives de revelação. E também as maiores características que eu também vi em algumas, assisti pouquíssimas, não tenho tanta paciência, são revelações normalmente voltadas para providência de Deus em meio a algum sofrimento. Mas cuidado, que eu tenho uma revelação para te falar. Eu vou te revelar algo da parte de Deus. Existe muita manipulação. Manipulação. Parece até com revelação, né? Mas não. É outra palavra. É manipulação. E, infelizmente, povo neopentecostal e povo pentecostal como eu é de uma facilidade de ser manipulado que só a misericórdia. Teve irmãos que tanto compartilharam até ou ficaram alarmados com profecias nesse tempo dizendo que Deus mandou ficar em casa. Interessante. Acabou as profecias que Deus mandou ficar em casa, né? Irmãos, sabe o que Deus fala ao meu coração? Que tem muito pastor, que tem muito, assim dito, profeta, que tem muita gente que ri da cara de alguns irmãos que aceitam certas coisas, que dão ouvidos a certas coisas, porque eles sabem que foram tudo um bom teatro. Foi tudo uma boa encenação. Eles aprenderam com alguém a fazer de um jeito e a pessoa acreditou. Pensa comigo. Em 10 pessoas que estão assistindo, e olha que são normalmente muito mais, porque o apelo para compartilhar é grande. Em 10 pessoas que estão assistindo, qual é a probabilidade de 10 pessoas de alguma estar com problema familiar? A probabilidade é de quase 99%. Porque quem não tem um problema familiar, quem não tem um parente que precisa ser salvo, liberto, transformado, qual a probabilidade de 10 pessoas que estão assistindo, uma ter um problema de saúde? E sempre é no sentido, você está angustiada, Deus me revelou isso, tem um rolo aqui, essa pessoa que comentou aqui agora, precisou comentar para Deus revelar. Essa pessoa que comentou aqui agora, Deus me revelou. Você está angustiada. Mas ele vai entrar com providência. Quem te feriu vai te pedir perdão. Então, é esse o nível. E o que Deus me incomoda para trazer
para a nossa vida. Sim, o Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio no poder de Deus, porque eu sou pentecostal e eu creio nessas coisas. Eu não sou cessacionalista, de cessar os dons espirituais. Alguns não acreditam mais nos dons. E quem sabe não acreditam por causa desses que usam de qualquer forma. Mas se você abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 12, melhor dizendo, versículo de número 7, diz assim, 1 Coríntios 12, 7, uma dúzia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro dom de discernimento de espírito, e a outro dom de variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Isso são alguns dons de manifestações do Espírito Santo. Eu creio neles. Já tive a oportunidade de Deus me usar em dons de profecia, mas o que isso tem a ver com essas revelações? Manifestações do Espírito Santo. Eu, que porventura em algum momento já fui usado em profecia, eu não posso a qualquer momento entregar uma profecia se o Espírito Santo não quiser se manifestar na minha vida dessa forma. Alguns já não acreditam em dom espiritual. Eu não sou dotado de um poder permanente para curar ninguém. É quando o Espírito Santo quer se manifestar através do dom de cura. Então depende de uma ação do Espírito Santo. Não tem como eu marcar a data, não tem como eu marcar o dia, porque eu dependo, não é da minha vontade que o dom aconteça, mas eu dependo da manifestação do Espírito Santo. Então como que eu sei que eu vou ter a manifestação do Espírito Santo? Daí já é uma coisa para a gente parar para pensar. A pessoa já sabe que o Espírito Santo vai se manifestar através de um dom, né? A revelação vai mais parecido com a palavra de sabedoria e com a palavra de ciência. A palavra de ciência é saber sobrenaturalmente. Você sabe algo da vida de alguém que ela não te contou. E as revelações normalmente estão parecidas com o dom da palavra de ciência. E a palavra de sabedoria é quando você dá um conselho divino, uma palavra divina específica para aquela pessoa. A profecia é falar sobrenaturalmente. É quando você é tomado para falar alguma coisa no futuro, no presente, pelo Espírito Santo. Então, como é que eu vou saber que o Espírito Santo vai se manifestar naquele momento com um dom? Já é uma coisa para a gente parar para pensar. A pessoa já sabe que o Espírito Santo vai se manifestar. Quando é uma manifestação, quando o Espírito se manifesta quando ele quer e não quando a pessoa quer. Porque os dons de manifestação do Espírito Santo de 1 Coríntios 12 são algo momentâneo, não é algo permanente. Não é igual o dom de pregar, a capacitação que Deus dá para pregar, capacitações ministeriais. Capacitação de socorro, socorrer alguém que tem esse dom de estar sempre socorrendo, ajudando em oração. É algo permanente que a pessoa tem. Ela vai, estuda a Bíblia, aprende, passa, ensina, é algo permanente. Agora, dons de manifestação do Espírito não é algo permanente que eu tenho e uso quando eu quero. Eu não vou profetizar quando eu quero. Eu vou profetizar quando o Espírito Santo quiser. Eu não vou falar em língua estranha quando eu quero. Eu vou quando o Espírito Santo fluir na minha vida. Que o meu entendimento não vai ter fruto, mas vai edificar a minha vida. Se eu não me engano, está no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala um pouco do dom de profecia. E você precisa observar qual é a ênfase que essas pessoas estão dando. Qual é a ênfase que a pessoa está dando no momento ali? Ou que o ministério, que a igreja está dando. A gente tem igreja que dá ênfase em milagre, a gente tem igreja que dá ênfase em dons, em revelações. Mas qual é a verdadeira ênfase que Deus quer? Quando você pega Atos capítulo 3, versículo 1 ao 26, você vai ver Pedro
e João, se eu não me engano, curando um coxo. Mas a ênfase do texto e a ênfase que Pedro dá não é para a cura e para o milagre. A ênfase é para Jesus e para a pregação da palavra. Você pode ler lá, Atos capítulo 3. E é pela pregação da palavra que eles são presos. E os tribunais lá vão falar, não fale mais dessa palavra. Pedro e João não deram ênfase. Viu o que eu fiz? Viu como Deus me usou para curar esse coxo? Não. Quando eles viram que o povo estava olhando muito para eles, eles não fizeram propaganda da cura. Eles não fizeram propaganda do que Deus fez através da vida deles. Ele foi lá e pregou a palavra. Em Atos capítulo 2, a mesma coisa aconteceu. A ênfase não era falar que todo mundo falou em língua. A ênfase que Pedro pegou ali no momento era, estão olhando para a gente que está falando em outras línguas? Vou pregar a palavra. Lembra de Estevão? Se você pegar Atos capítulo 6, do versículo 8 ao capítulo 7, a Bíblia fala que Estevão fazia sinais e prodígios. Quais eram esses sinais? Que prodígios Estevão fazia? A gente não sabe, a Bíblia não deu tanta ênfase. Mas uma coisa que está registrada nas Escrituras é a mensagem que ele pregou. E ele deu um banho de Bíblia naqueles fariseus hipócritas que disputavam com ele, mas não conseguiam resistir. Não era a unção, não era o poder que ele pulava, que ele revelava e tinha que todo mundo correr dele, porque ele era muito ungido. Não, não conseguiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava. E os sinais e prodígios que ele fez não ficaram tão registrados no capítulo 6, versículo 8 em diante. Mas a mensagem que ele pregou está lá. É só você dar uma olhada em Atos capítulo 7. Porque a ênfase é a palavra de Deus. Quando Eutico cai da janela e morre, Paulo vai lá, ressuscita ele. Paulo volta a ensinar a palavra. Se é nos dias de hoje, acabava o culto. Não tinha mais culto, porque ia dar uma ênfase, porque Paulo ressuscitou Eutico, a campanha ressuscitando os Euticos da tua vida. Venha participar. Paulo não fez nada disso. Paulo foi lá, ressuscitou Eutico e voltou a pregar a palavra. Porque a ênfase dos apóstolos era o ensinamento da palavra. Era pregar a palavra. Então, qual é a ênfase do ministério? Qual é a ênfase que a pessoa dá? É aquilo que ela faz, que Deus faz através da vida dela? É aquilo que ela recebe de revelação ou é aquilo que já está revelado? Agora vamos começar a analisar essa questão das ênfases de algumas pessoas. Sabe por quê? Paulo vai dizer em Efésios 4, 17, Efésios 4, 14, melhor, Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A gente tem que amadurecer, não ser levado de um lado para outro, manipulado facilmente como crianças que estão recebendo um docinho. Não ser levado para lá e para cá, mas sermos amadurecidos na fé, para não ficar indo para um lado para outro com qualquer vento de doutrina. Vem um vento de doutrina de maldição hereditária, a pessoa cai. Vem um vento de doutrina de batalhas espirituais, distorcendo o que a Bíblia diz, a pessoa cai. Vem um vento de doutrina, de tantas e tantas doutrinas que vão aparecendo na fé de fulano, na fé de ciclano, coisas milagrosas, feijão, arroz, água, ritual de jogar a rede, bater martelo, ritual de riso. E o povo vai nesses ventos e ventos de doutrina, porque não amadureceram na fé, dando a ênfase na palavra de Deus. Deus quer nos amadurecer. Como é que, num momento desse, com tudo isso que está acontecendo, de um despertamento escatológico,
a igreja não se voltou a querer aprender mais sobre o arrebatamento. Será que essa gente sabe pelo menos algumas quatro linhas de pensamento do arrebatamento? Pré-tribulacional, pós-tribulacional, arrebatamento no meio da grande tribulação e arrebatamento parcial? Será que elas conhecem isso? Não se despertaram o interesse em conhecer mais a escatologia num tempo desse, mas vão ficar como meninos, só dando ênfase naquilo que não é a palavra de Deus. Então, cuidado com a ênfase. E o porquê? Por que eu vou me expor à crítica, à mal interpretação? Porque é tudo isso que eu sinto quando eu falo qualquer coisa. Pode ser uma crítica, uma mal interpretação do que eu falo, alguém que discorda, que vai ficar com raiva, vai achar que é indireta. Por que eu vou me expor a falar isso? Porque quando eu abro a minha Bíblia, em 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11, tem a história de um homem de Deus e de um profeta velho, um profeta de Deus. Esse homem de Deus, ele tem um convite para retornar à casa desse profeta velho. Ele vai falar, não, Deus disse para eu não retornar para esse caminho. O profeta velho, que ouvia a voz de Deus, mentiu e disse, um anjo, olha que coisa interessante, um anjo trouxe a revelação de que você pode voltar pelo caminho. Esse homem de Deus ouviu, acreditou na palavra daquele homem que dizia que Deus falou com ele. E quando ele volta pelo caminho em desobediência à palavra de Deus, Deus diz, porque tu voltou, tu vai morrer. Às vezes, crer em revelações que as pessoas falam ser de Deus e não são, às vezes isso leva à morte. E tem pessoas já que não creem que Deus fala. Tem pessoas já que querem distância de igreja, distância de crente. Se você receber uma mensagem de Deus para transmitir a ela, ela não vai querer ouvir. Porque em algum momento ela creu numa revelação que Deus não falou. Olha que coisa inofensiva que esse profeta velho falou. Voltar e tomar um café na casa dele. Mas usou o nome de Deus e falou que um anjo revelou de forma ilegítima. E a consequência veio. Às vezes a gente quer fazer, esses homens, esses pastores fazem, achando que é coisa boba. Qual é o problema de eu falar que Deus vai entrar com providência? Que Deus fechou a sepultura, que é coisa muitas vezes da minha mente, porque eu quero tanto receber uma revelação e eu invento uma revelação para passar. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa está num sofrimento, você diz que Deus vai entrar com providência e o sofrimento piora. Quem sabe ela está com alguém internado, quase morrendo, e você diz, não, Deus falou que vai entrar com providência, que a luta vai passar e que vai ser curado. E a pessoa morre. E agora? Ela não vai querer mais acreditar em Deus, ela vai querer distância de igreja. E tem muita gente morrendo espiritualmente, porque acreditou em homens que dizem que Deus falou, quando não falou. Se Deus realmente falou e quer te usar com um dom espiritual, eu creio, seja usado por Deus. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, porque não podemos apagar o Espírito Santo. Mas não invente. Cuidado, creia quando é de Deus. Busca um dom que também está aqui, que é o de discernimento do Espírito. E é preciso a gente examinar tudo e reter o que é bom. Conforme disse o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Conforme disse o apóstolo João. Temos que provar se o Espírito vem de Deus. Então vamos ter discernimento, cuidado, para a gente não ser menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. E uma revelação de Deus, você pode prosperar. Você pode ficar de pé em meio a qualquer dificuldade. Você pode ser frutífero, ver as coisas acontecendo na tua vida. Mas sabe qual é a revelação de Deus para a nossa vida, para isso acontecer? Salmo de número 1, versículo 1 ao 3, que fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que faz prospera. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica é como casa alicerçada na rocha. Vem vento, vem rio, vem chuva e ela se mantém de pé, porque está alicerçada na rocha da palavra. Mateus 7, 24 ao 27. Então, vamos nos alicerçar na palavra, porque o verdadeiro avivamento esvazia
certas igrejas que não dão ênfase à palavra, porque o avivamento sempre será na palavra de Deus. Eu não estou pregando contra dons espirituais, eu estou pregando contra manipulação, porque tem muita gente que fala, a pessoa chora, a pessoa acredita e daqui a pouco está lá rindo da cara da pessoa porque sabe que foi manipulação e coisa da cabeça dela. Essa gente tem que ser parada, mas só vai ser parada quando o povo não quiser aceitar, quando o povo não quiser comer comida falsificada. Porque enquanto tiver alguém batendo palma, o maluco vai dançar. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, pelo poder da palavra que é verdade. Amém.